Alô, meus amigos, um grande abraço para vocês. Está começando o BH Esportes, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Eu quero, nessa abertura de programa, dizer que hoje nós não teremos o WhatsApp. Hoje não. Hoje a gente vai num programa mais direto, porque a gente vai sair daqui a pouquinho. Acabou o programa, voaremos para o Mineirão. Voaremos literalmente. O helicóptero da TV está aqui parado. Está aqui parado esperando a equipe terminar o programa e ir embora para o Mineirão, porque tem Cruzeiro e Flamengo. Esse é o jogo da Libertadores, da rodada. Esse é o jogo da Libertadores. Os que eu vi até agora, fraquíssimos. Fraquíssimos até agora que eu vi. Esse é o jogo da Libertadores. Cruzeiro e Flamengo, das oitavas. O Flamengo tem uma missão que não é impossível, mas é complicada, é difícil. E o Cruzeiro tem uma vantagem expressiva, considerável, uma vantagem que tem que ser levada em conta, mas que também não é definitiva. Não é definitiva. O Cruzeiro vai ter que jogar futebol para vencer, porque do outro lado está o Flamengo. O Flamengo, do outro lado. E vai ter que jogar futebol. Libertadores é uma competição diferenciada. O Felipe até fala que é uma guerra. Uma guerra. E ele não deixa de ter uma certa razão, fazendo uma comparação. A Libertadores é uma competição diferenciada que o mais fraco, às vezes, complica a vida do mais forte. Isto não é nenhuma novidade para ninguém. Isso acontece na Libertadores. É muito difícil acontecer na tal da Champions League. Até chegar quando chega nas quartas, na Champions League, é só o melhor que vencendo o pior e não tem nada. Só aqueles que ganham sempre, que ganham há 400 anos, é que ganham. Uma hora sai da curva, mas sai num grande. A Libertadores não. A Libertadores é diferente disso aí. Por isso esse jogo de hoje, além de ser um clássico do futebol brasileiro, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, ele é um dos maiores clássicos do futebol sul-americano. Cruzeiro e Flamengo. Se você me perguntar, e aí? Qual que é o seu pensamento do jogo? O que você projeta para daqui a pouco? Eu não tenho prognóstico. Tem a diferença em você ter uma projeção daquilo que vai acontecer e um prognóstico do jogo. Palpite. Eu aprendi com o velho mestre, que já está na prateleira de cima, Marcos Gonçalves ou Marcão. Comentarista não dá palpite. Palpite que dá é torcedor. Comentarista não dá palpite, ele tem que se resguardar para não dar palpite. Ele tem que comentar o que ele acha em cima de fatos, de acontecimentos. No caso de Cruzeiro, no caso de Flamengo, no caso de clube de futebol, você tem até que se basear na semana, nos treinamentos. Então a gente acaba dando uma opinião que não é palpite. Opinião que não é palpite. Cruzeiro tem, hoje, uma vantagem que é significativa, ela é muito importante. Tem. Ela é real. Os números mostram isso. O Cruzeiro fez 2-0 no Maracanã. Então ele entra ganhando do Flamengo de 2-0. Aí vem o placar agregado. Vai acontecer a partir do momento que o juiz apitar para começar o jogo. Aí vem o agregado. O Flamengo tem que fazer 2-1, 2-2 para levar para os pênaltis. Para levar para os pênaltis. Ou 3-2 para classificar. E daí para cima. O Cruzeiro não precisa fazer nada em termos de gol. Nada. Nada. Você precisa fazer nada. O 0-0 dá Cruzeiro. 1-1 da Cruzeiro, 2-2, 1000-1000 da Cruzeiro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que quando tem duas equipes que se equivalem, é muito difícil você apontar um favorito. Por que o Cruzeiro é favorito? Porque tem vantagem? Não, mas do outro lado tem o Flamengo, que precisa vencer. Aí, o que eu acho? Que vai ficar para o Mano Menezes, a cara do Mano Menezes é o jogo de hoje. Ou seja, esperar. O Cruzeiro vai esperar. Com aquele jogo que ele tem de rodar a bola, e faz isso com uma facilidade incrível e roda o time. Ele roda o time também. E faz com uma facilidade incrível, do meio de campo para trás. Ele faz.
com muita facilidade. E nisso aí, abre a brecha, mas ele vai esperar. E o que o Flamengo tem que fazer? Agredir, atacar. Porque 0-0 para o Flamengo não entende, não interessa. 1-0 para o Flamengo não interessa. 2-0 para o Flamengo, passa a interessar em pênalti. Em pênalti. Então, minha gente, veja bem. O Flamengo, eu entendo, vai atacar o Cruzeiro. Então o Flamengo vai ficar mais vulnerável que o Cruzeiro. Vai dar mais oportunidades ao Cruzeiro do que o Cruzeiro ao Flamengo. Mas o Cruzeiro também não vai ficar 90 minutos se defendendo, não. Não vai ser aquilo que alguns ou que todos viram ontem lá no estádio do Grêmio. Não vai ser, não. Nada disso. Porque o Cruzeiro tem time. E muito bom. O argentino não tem. O de ontem não tinha time nenhum. Então, o que é isso? Você arruma a mesa para participar do programa, o cara vai e empurra a mesa. Nunca vi um negócio desse, não. O que é isso? Hein? Meu Deus do céu. Nossa Senhora, isso acontece. E pior que eu fico... Ele desceu a cadeira, está lá no fundo, ele ficou no fundo do poço. O chefe está menor que todo mundo, chefe. O que é isso? Você ficou doido, chefe? Terremoto. Ele ficou doido. Terremoto aqui no Cruzeiro. Ele apavorou, hein? Bom, então, gente, o Cruzeiro tem esta grande oportunidade. O Cruzeiro, a princípio, não tem que propor o jogo. Quem vai propor o jogo é o Flamengo. Repertório de jogo o Cruzeiro tem. O Flamengo também. Vai ser, acho, uma grande partida. Se o Flamengo consegue fazer um gol 10, 15 minutos de jogo, ele pode complicar o Cruzeiro. Ele pode complicar o Cruzeiro, porque aí bate um certo desespero, mesmo com a vitória, mesmo com a vantagem ainda. Bate um certo desespero. Então, por isso tudo, acho que nós teremos um grande jogo daqui a pouquinho no Mineirão, ok? Depois do programa você vai estar liberado para ir ao Mineirão ver esta grande partida de futebol. A partir de agora é com a gente, comigo, com o Idamar, com o Marcelo, com o Felipe e com o chefe. A gente vai falar para você de campeonato brasileiro, mas principalmente a Libertadores. Nós voltamos já já. Tchau. Muito bem, pessoal. Nós estamos de volta com o seu programa. Olha, eu quero lembrar para você que a iLive está em todos os cantos. Se você ainda não conhece, você está andando para trás. Se você não conhece a iLive ainda, você não está atualizado com o mundo. Você quer divulgar um evento? Você quer registrar esse evento para o resto da vida? Para mostrar para os seus tataranetos? Para mostrar para todo mundo? Carregar para onde você quiser? Ou transmitir um evento para o mundo inteiro, seu parente que mora lá no Canadá, ou que mora lá em Roraima, ou que mora lá em Tocantins, ou que mora lá no Japão, a iLive te dá essa oportunidade. É só você colocar transmissõeselive@gmail.com. transmissõeselive@gmail.com. O telefone é 31 99357-6880. 99357-6880. Repetindo, 99357-6880. É live, é fácil, amigo. E o BMG? É o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você já tem o Mastercard BMG? Maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, o seu banco.
eu quero falar para você também de Marieta, na era digital. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, no Diamond, no BH Shop e no Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Agora, onde você estiver. Aí, por acaso, aí. Agora, olha para o relógio, dá tempo. Poxa, lá fecha 10 horas, é shopping, fecha 10 horas, dá tempo. Eu vou fazer o meu pedido. Pronto, vai no aplicativo iFood, clica no Spoon Rocket, abre a página de Marieta, com o cardápio você faz a sua escolha e coloca endereço completo, completo mesmo, inclusive com CEP. O CEP é fundamental de onde você está agora. Onde você está agora, endereço com CEP, pedido feito. Marieta, a melhor para a sua saúde. Posto São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia, 24 horas aberto. Segurança total, porque lá dentro tem um posto da Polícia Militar que fica aberto 24 horas. E, meu filho, aí é só alegria, tranquilidade. Além do melhor preço na aditivada, na bomba, tem lá também a água mineral Ingá ou Igarapé, para você levar aquele garrafão de 20 litros para onde você quiser, ok? Posto São Pedro e em Pinhuí, do mesmo grupo, o Posto Funil, que tem, além da gasolina, aquele queijinho artesanal do Danilo, que só o Danilo tem, com produção limitadíssima. Posto São Pedro e Posto Funil. Antes de segurar, deixa eu colocar a moçada aqui na roda. A gente vai falar do jogo Cruzeiro e Grêmio Flamengo. No finalzinho do programa. Flamengo. Oh, desculpa, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Grêmio pode ser uma final. É. Tomara que seja uma final. Tomara que seja uma final. Cruzeiro e Grêmio, final da Libertadores. Essa é a final. Tomara que seja. Que os anjos digam amém. Cruzeiro e Flamengo, a gente vai falar no finalzinho, que a gente tem reprise, não vai ficar maçando o cara com uma coisa que já aconteceu. Batendo. Então, no finalzinho. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar da própria Libertadores, do que já aconteceu, e Campeonato Brasileiro, o que vem pela frente, o que vai pintar pela frente aí. Libertadores eu puxo, e deixo vocês também à vontade, com a sacanagem da Conmebol. Para mim foi uma baita sacanagem. Mais uma da falta de organização da Conmebol. O Santos foi totalmente ingênuo, com gente incompetente, porque apesar da competência ou não da entidade, o clube tem que ser competente. O Santos não foi. O Santos foi se basear num site furado. E aí? Jogou a culpa em cima do funcionário. Furado. E daí? Então, pagou pela incompetência e inexperiência. E a Conmebol? Conmebol, CBF, federações, FIFA, eu entendo que elas têm que avisar. No caso do Santos, já aconteceu com a América lá atrás, com a própria Conmebol, já aconteceu na Libertadores. O que a Conmebol deveria fazer na competição? Pegar o Cruzeiro, está na Libertadores, jogo de daqui a pouco com o Flamengo. Ele manda uma lista de relacionados para a Conmebol. Ele é obrigado a fazer isso. Ele tem que mandar para a federação do estado dele, ele manda para a federação do país dele, que é a CBF, e manda para a Conmebol, que é a Sul-Americana. A Conmebol deveria pegar essa lista do Cruzeiro, tá legal, devolve. A do Santos mandando, opa, esse jogador aqui está irregular. Esse jogador está na relação, esse não pode. Ô Santos, esse jogador aí você tira porque ele está irregular. Se o Santos ainda assim coloca, assumiu a culpa. Mas a obrigação era da Conmebol. Era. Não vai fazer nunca porque é uma cambada de incompetentes. Por isso que eu acho a sacanagem do Santos. O presidente do Santos disse que vai até a última gota de sangue que ele tiver, lutando, tentar até paralisar a competição, lutar pelos seus direitos. Não vai dar em nada. O que é, Felipe? Afonso, deixa só, porque você abriu discussão de Libertadores, eu estou tentando lembrar, graças a Deus, tem algum tempo que a gente está junto e que eu tenho o privilégio de estar com você. Eu tenho o privilégio de estar com você. Vamos disputar esse privilégio, Felipe. Gostei dessa aí, meu chefe. Vamos lá, você lembra uma vez que eu falei com você e também falei no ar, a Conmebol trata principalmente o brasileiro como estrangeiro. Porque nós somos
um único Que fala país português. que fala português e de cultura diferente. Até porque, Afonso, para te dar mais subsídio, aconteceu isso com o River Plate e eles passaram a mão. É verdade. É isso que o River Plate foram isso 7 que o Felipe jogos. está falando, o jogador Bruno lá, né, o Zuculini, parece, ele tinha sido condenado a 7 jogos de não poder participar Condenado, em eu 2013. gostei, né? Ele foi condenado, né? Falando em condenado, em 2013 ele jogava pelo Racing, né? Isso. E depois parece que a Conmebol, aliás, foram 7, não, foram 4 jogos. E em 2016 a Foi Conmebol escalado em enviou 7 2 jogos. esse ano. E esse ano, que ele teria que cumprir esses 2 jogos, ele jogou 7 jogos. É o que o Felipe falou, tá certo. E o cara punido pela Conmebol, que tirou o Santos da competição, metendo 3 a 0 no Chapecoense já WO, sofreu isso metendo também. 3 a 0, jogou. E a Chapecoense já sofreu. Jogou. Chapecoense, Mas uma coisa Marcelo lembrou. interessante, Afonso. Chapecoense. Mas primeiro eu quero deixar uma mensagem aqui para quem conseguir entender. Eu prefiro meu filho com livro na escola do que com arma na mão. Mas continuando aqui. Meu Deus do céu, É, começou. continuando, Aqui, ó. continuando meu argumento Aqui aqui. pro chefe, ó. Continuando meu argumento aqui. Eu prefiro a Vamos lá, educação. vamos. Continuando meu argumento aqui, eu acho que são jogos de interesses. Por quê? Porque as associações, ou as federações, ou as confederações, elas são criadas para poder proteger os seus afiliados. Proteger os seus afiliados para ajudar, se precisar de um advogado, se precisar de um jurista, está ali para poder beneficiar. E as federações hoje, estou falando da Mineira, até a Conmebol, qualquer uma. Hoje, parece que elas trabalham contra os seus afiliados. Entendeu? Trabalha contra os seus afiliados. Então, não tem nenhum tipo de ajuda, não tem nenhum tipo de benefício. Não, quando precisar, olha nas escalações de arbitragem, quando um clube ou de algum país tenta vetar alguém, o que faz as confederações? Vetar, nada. árbitro. Árbitro, tô dizendo, Essa não é faz coisa nada. nossa aqui, lá fora Não, tem lá, isso. eu estou dizendo, não conseguem, não conseguem. Não existe só nada. vetar árbitro. Eu estou dando um exemplo. Qualquer coisa que dando precisar, exemplo, não existe. que depender de Conmebol, de confederação, de federação, não dá em nada. Então, o Santos... Isso também não isenta a culpa do clube. Ô, Afonso, mas se O você clube for tem que analisar... ser, o clube tem que ser o Cruzeiro. O erro começou lá Cuca com o jogou a Bandeirinha. culpa na Quem direção lembra lá do Santos? Bandeirinha O do técnico jogo do Santos? jogou a culpa. Vocês lembram? Não O isenta. jogo do Bandeirinha do jogo do Santos? Não As isenta. coisas começaram a esquentar muito antes, Você é tão com pequenos incoerente que detalhes. o Cuca jogou a culpa na própria diretoria do Espera, Santos. quando o chefe não aceita, ele não para de falar. Não Não. para. Chefe, nós não estamos discordando de você, não. Nós estamos dizendo que não isenta o clube. Não, o clube tem que ser Eu iria chegar lá. competente para falar. Esse jogador aqui eu não posso colocar. Eu ia continuar, porque quando o Cuca chegou e falou a mais clara verdade, a pura verdade na entrevista coletiva que ele deu, a pergunta que se fez é, será que ele deve continuar como técnico do Ele Santos? vai continuar. Ué. Pô, o camarada falou tudo que tinha que falar. Mas ele falou, Entendeu? se quiser me mandar Ele embora falou a amanhã, verdade. pode mandar, Entendeu? Ele falou a a verdade. verdade. Então o Santos errou, a diretoria do Santos errou, os departamentos do Santos erraram, entendeu? Em conjunto, foi um caminhão de lambança. Mas aí tem um porém nisso entendeu? aí. Eu acho que o Afonso tem razão no que falou. Hoje em dia é tudo eletrônico. O que custava a Conmebol pegar a lista da... Não, ela tem a obrigação de fazer isso. Então, isso aí mas é tudo eletrônico, mandar pra lá. Igual eu tô com o Afonso que falou no início no comentário lá. Mas uma coisa que o River Plate, nesse caso, fez, que o Santos poderia ter se resguardado e ter sido um pouquinho mais maldoso, 7 jogos? foi que o River... Não, deixa eu terminar de falar. Só que foi o seguinte, o River, ele conseguiu um e-mail da Conmebol oficial dizendo que o jogador poderia ser Mas escalado. a Chapecoense também Tem esse tinha. detalhe. Você lembra? Da Que a Chapecoense também recebeu. mas E, no entanto, ela não foi punida e Qual não que é a perdeu a desculpa da vaga. Chapecoense? Então, com o e-mail Não tem de outra justificativa. pessoa. Qual é a força? Não, Agora, então, é a mesma chefe, coisa do a Santos, federação então, não estava você chama- protegendo Não, o tudo. Santos, peraí, não compara o É a Santos. mesma com coisa. com O a Santos também Chapecoense, consultou não, também, estava tudo certo. Não, se você tem um documento na mão, você apresenta, isso aí acabou a eu fui conversa. falar no início, isso aí é força política, eles querem que Outra o time da coisa, Argentina vai pra frente. a Conmebol teve culpa, o Santos teve culpa, como Se todo fosse mundo na bola, falou. o Santos E um outro classificado, detalhe, tranquilo. a Conmebol, ano que vem, ela quer fazer igual o UEFA, colocar jogo único, então faz os bastidores ser também imitando o Champions organizado. League. Tem que ser Tá imitando o organizado, não é Champions só League. a Conmebol, Não, né? não, não, tem. com a Aqui, Libertadores. não dá essa final que você chamou, final única em país diferente, Que eu não concordo, que eu não tiro no concordo. pé, é burrice, acabou com a é burrice, Libertadores. vai ser tentado, depois vai voltar. E outra coisa, também não justifica o que o torcedor fez ontem no Pacaembu. não. Ah, Isso aí mas é. aí tem um Aquilo foi porém. ato de selvageria, não de justifica. bandidagem,
de bandidagem. Torcedor não tem o direito de fazer aquilo. Afonso, Torcedor não tem o concordo direito com de o fazer senhor, aquilo. mas deixa eu colocar minha opinião Não aqui. tem nenhuma... A pessoa vai lá com antecedência, compra o seu ingresso, Eles já caríssimo, foram pilhados, paga seu ingresso, caríssimo, Ah. e depois vê o seu time perdendo 3-0, sem o jogo começar. Ele já chega no estádio... 3-0 na mão grande, né? Na mão grande. Entendeu? E daí, dá ele o direito. Não é, mas aí você pega o contexto do jogo, aquilo que eu falei há pouco Vou instante falar uma coisa atrás. interessante na entrevista dele, que de madrugada o time estava com 2 atacantes, ele acordou, teve que colocar 4 atacantes. Não. Agora imagina a cabeça do torcedor, comprou ingresso, como você falou antes, chega na hora, não, mudou, que agora não está precisando. Se tivesse perdendo de 3-0 o Santos, com antecedência, você acha que Ninguém tinha ia, vendido não, aquele monte de ninguém ingresso ia, vendido? ninguém ia. Eu acho que você ainda não ia em campo. Eu acho que nem esse ponto Entendeu? não, chefe. A preparação do torcedor, do time, seria outra. Olha, eu acho A errado cabeça você seria falou o outra. seguinte, o jogador ir pra televisão depois do jogo e falar que a torcida tinha razão. Aí eu concordo com Jogador imbecil, o idiota, Rodrigo animal, falou isso. O chefe está dando uma justificativa que não justifica. Não, não Aqui, tô- presta não tô- atenção. não tô apoiando Então, que o o erro, Santos não. faz? Então, mais um erro do Santos. Mais um erro. 3-0. O Santos não tem condição? Fala, torcedor, aquele que Ele não ficou quiser, sabendo de madrugada. aquele que não quiser ir ao campo, nós vamos devolver o Ele dinheiro. ficou sabendo de Afonso, qual madrugada. foi o horário que chegou? Ficou sabendo na madrugada, teve o dia inteiro. Ah, mas isso o não dia tá- inteiro. você sabe que não tá. Torcedor A do logística não é Santos. assim, não. Torcedor É assim, do não, Santos. Você sabe que não funciona Oh, assim, meu vem Deus com do essa. céu. E nem todo torcedor... Torcedor do Santos, você não quer ir ao estádio? A gente vai devolver o seu sabe que E nem ingresso. todo torcedor também acompanha. Tem eu- tempo de aí eu acompanhar acho que todos essa os programas. colocação- Trabalhar, né? Ele não Bom, sabe nem o que está seria muito acontecendo bom. durante o dia. Todo Mas teve mundo lá- iria. mas Ninguém teve lá- ia devolver ingresso nenhum. O erro- Ó, o Matusalém tentar justificar, eu não vou nem Não, não discutir. estou justificando. vou nem discutir. Não estou Aquilo justificando. vou repetir. Foi bandido, não foi torcedor. O erro- Aquilo foi bandido. O erro começou lá com o Bandeirinha. Aqui, Quem foi fazer uma aqui, ó. análise? O erro E não foi- houve punição. Não teve erro que começou em lugar nenhum. Não, teve Aquilo sim, foi, foi um lá, mínimo lá erro. no Não, Pacaembu, essa aí eu lá tô com o no chefe aí, Pacaembu, teve erro, sim. lá no Pacaembu foi bandido, Não. travestido de torcedor, bandido, A Conmebol é mais porque bandido o ainda. torcedor estava olhando em cima, olhando, e tinha torcedor no meio, tentando tirar. Tinha alguns bandidos, uma meia dúzia de 3 ou 4, e aí faz bolo, alguns bandidos que tentaram encarar a polícia, chutando grade, derrubando grade. Isso é pra cadeia. Borracha neles. Afonso, mas isso aí é a própria torcida, uma das partes da torcida organizada do Santos, que são os barra bravas santistas, sempre é assim, quando acontece qualquer coisa, Até todo mundo agora sabe, ontem, identificou, toda a torcida Mas tem. deixa eu falar com você uma coisa aqui. Teve um videozinho que alguém já deve talvez ter visto nas redes sociais. Eu vi. De uma pessoa... Foi feito atrás do gol. Não, não é nem a respeito de futebol, não. Estou até mudando aqui o assunto. Ele passou, parou assim, olhou para cima. Todo mundo de repente, olha. todo mundo olhou. O que eu estou querendo dizer é quando você mexe com o número de pessoas juntos, aglomerados, entendeu? Para você poder controlar, ou para mais você difícil. mudar uma Eu acabei de atitude, falar é aqui. muito complicado. Meia dúzia de 3 ou 4, aí mas formou meia bolo. dúzia de 3 a 4 Que formou bolo. promove o que promoveu na Então, Praça Certa. é o que eu disse. Um olha pra cima e todo mundo olha. Então, meu filho, é que eu Entendeu? disse. É o que eu disse. Bandido. Meia dúzia de bandido. Meia dúzia de bandidos. Provocado É. pela... Você vê? Provocado provocado por que nada. foi. Provocado por nada. Provocado por nada. Aí é Mas aqui, mas o torcedor, mas esse ano, Tadinho. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu saio dando tiro em todo mundo. Aí é uma Aqui, coisa, aí é aqui, uma esse coisa. quer dizer melhor que esse? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu tô desesperado. Até uma Aí eu saio notícia dando tiro boa, nos ó. outros. Não. Eu saio dando porrada nos outros. Não é por aí. É isso o- que você tá falando. É isso que eu tô falando. É isso que Isso você eu tá tô falando falando. com você é o seguinte, É isso. controlar a É massa, isso. controlar a quantidade de pessoas junto. Mas ninguém tá quando falando toma uma em atitude, controlar a quantidade, se não, uma pessoa, porque a polícia controlou. Olha aqui, o senhor imagina que dentro do estádio, se uma pessoa resolve sair correndo no meio da torcida, os outros não querem nem saber o que está acontecendo. Eu não estou Todo mundo corre falando atrás. isso, eu estou dizendo. Eu estou falando que eu não estou se controla, não apontando, estou defendendo. Mas ninguém está falando de controlar. Eu estou falando do fato, do ato. acontecido. Aí a responsabilidade vem de cima. Meia Vem de cima. dúzia de Como é que é aqui? bandidos. Como é que O é? Flamengo está perdendo de 2-0, quase 3. Vamos quebrar o quase campo. 3. Não. Está perdendo de Situações 2-0. Não mistura Aqui. Nabucodonosor com... Não vou nem Não falar mistura o porque a sua restante. cabeça não mistura. A sua Porque o inteligência- senhor agora está Aqui, sendo você não desproporcional. consegue atingir o que eu vou falar. Não, é claro você que não não. consegue Você tá atingir. falando um monte de besteira O agora. Flamengo está perdendo de 2-0.
Ó, aqui, você vai entender. O Felipe vai entender, o Marcelo não sei. Menos eu. O chefe vai entender. Porque você tá falando só dos três, então. Está perdendo de 2-0. 2-0. Olha a situação não do é jogo. 3. Está perdendo de 2-0. O Santos está perdendo de 3. Quem vai lá já sabe disso há quanto tempo. Aqui. Quem conhece o Quem foi no Pacaembu ontem não Exemplo sabia. de quatro. Quem foi no Pacaembu não sabia. Não sabia não. Em cima da hora. Só quem viu o programa esportivo e tem tempo para poder ver ficou sabendo. Não é todo mundo que tem informação, não. Aqui eu fiquei sabendo às 2 horas da manhã. Você é jornalista. 2 horas da manhã. Não, jornalista O senhor tem não. obrigação de Você saber. acaba de falar que a O senhor rede tem obrigação antissocial. de saber. Na rede antissocial. É obrigação? O senhor tem. Você acabou. Porque o senhor é um comentarista. Você fala o tempo todo. O senhor tem obrigação. Você Agora, fala o a tempo pessoa todo. que sai com a marmita debaixo do braço. Acabou. Não, eu não Não, vou discutir. a pessoa que sai com a marmita assim, debaixo do braço 4 horas da manhã não tem obrigação com de saber. quem está justificando a bandidagem, eu não vou discutir. Eu não estou apoiando a bandidagem. Acabou o assunto. Não estou apoiando. Pula. O assunto bom depois. Não, pula. Passa a O votação. Grêmio ganhou o jogo ontem lá fora. Eu ia falar exatamente isso. Assim, ontem o Grêmio teve uma noite de Atlético Brasil, ontem, né? O melhor elenco. Aquele jogo Foi uma noite de sofrido, terror, quer dizer, né? arrastado, Teve uma noite de apertado, terror, fez o gol no quer dizer, final. Reprovou ontem Atlético tem o não, melhor o Grêmio time jogou do nada. Brasil. Isso Mas foi foi aquele Renato, jogo né? assim, Melhor time sofrido. do Brasil provou Todo mundo ontem o achou melhor que time. ia. Isso foi palavras do Renato, que para mim, ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Porque se ele tem um bom time, se ele É o acha que melhor tem um bom elenco, é o melhor elenco, entendeu? time. Ele prova isso na continuidade. Porque até agora, ele não está na posição em primeiro nem em segundo lugar do brasileiro. Mas Um time que acabou ele o tem. brasileiro? Ele saiu da Copa do Brasil Mas acabou o agora. brasileiro? Não acabou, mas a posição do momento. Ele chefe, saiu da Copa do chefe, Brasil só uma agora, coisa aqui, entendeu? só- E na Libertadores, ele passou na bacia das almas. Passou na bacia das Só um almas. segundinho, peraí. O que você pensa, a gente tem que respeitar. E o que você fala também. E você tem que respeitar o que o Renato fala e pensa. Ele é treinador do vai Grêmio, falar ele que o acha, Cruzeiro é ele melhor acha time. o time dele melhor do que o do Cruzeiro, Vai falar com o ele Ceará. acha o time dele melhor do Brasil, ele tem todo o direito de falar isso. Não, ele tem. O treinador pode elogiar o por que momento não? do jogo, a coletividade. O Mano fala tanta ele vem. bobagem, Não, né? eu O time tô que falando joga de mais Mano bonito agora, do tô falando de Brasil Renato hoje é o Gaúcho. Grêmio. Renato Gaúcho é muito bom no Grêmio. No Grêmio. Ah, no Grêmio. No Grêmio. No Grêmio. Tá? Ele foi um excelente jogador de futebol. Realmente eu já Se passei hoje ele é um treinador excelente. por outras equipes, não fez absolutamente Hoje ele é um bom treinador no Grêmio. Vice-campeão da Libertadores no Fluminense. Lá ele fez nada, lá Deixa eu falar. ele Não fez. foi, não? Lembra? Fez só no Pegou o Grêmio. time Thiago bem. Neves fez 3 gols na partida. Ele fez um Pegou o time de Fluminense quem? crescer. Eu sei. Ele pegou o time de quem? O que eu tô falando. O time era dele, O que eu tô falando. O que eu tô também falando, vou o que eu tô ser falando com você, o que eu tô falando Eu com também vou você ser vice-campeão é que brasileiro. eu já ouvi pessoas falando que o melhor time do futebol brasileiro é o Flamengo. Ah, quem falou Ok? isso? Eu não vou. Você tá jogando pra mim. Você tá jogando pra mim. O Flamengo foi Agora você desmanchado. passou a palavra O para Flamengo ele. foi desmanchado, né? Felipe, por favor. Então deixa. foi desmanchado. Na época do Cruzeiro e Flamengo, no primeiro jogo, o time que eu mais gostava de ver no país era o Flamengo. E hoje Só- não. Peraí, deixa eu falar. Mudou. Você deixa eu falar? Por favor. O Flamengo foi desmanchado, chefe. O Flamengo até aquela época era o time que estava mais me agradando. Só E é o que, direito que você tem. Tem um jogador que Perdeu hoje joga 4 jogadores. Joga no time B do Real Madrid, que eu Perdeu falei. 4 Time jogadores. B do Real Madrid. Peraí, chefe, mas isso aí você deve estar falando em outra década, não é? Não, agora. Vinícius Ô, Júnior. Felipe, o time B do Real Madrid. Time O B do Real Madrid. tá muito bom para nós, tá não? É o bambambam que o senhor decantou, Vamos lá. mas o Felipe. Vamos deixa lá. eu só Ô, chefe, mas terminar. ele treina no time A. Time B. Gente, deixa Não, eu ele treina no A. Lá Deixa o passou Felipe treinar no time concluir. dele. B. O Lucas Silva foi lá e jogou em qual time? É, do qual Real time? Não tô falando de Lucas Silva, não. Tô falando de Vinícius Júnior. Vamos lá. Mas aí, enfim, veio o jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro, para mim, fez o melhor jogo que ele fez depois da Copa. É isso aí. Só esse também, né? É isso aí. E aí, É o suficiente. e aí foi suficiente para tirar esse time que, cantado por mim, Felipe Isso, Daira, isso. era o melhor time do Aí tem Brasil. um detalhe Ponto. crucial nisso aí, que foi o único jogo Crucial, bom que é a primeira palavra que você fala e que eu concordo. E agora o melhor time é o Grêmio. Aí ele vai mudando de Tem um acordo com a detalhe posição da crucial tabela. nisso aí, Não, que o foi o melhor único time, jogo bom que o Cruzeiro o fez melhor depois da elenco Copa do foi futebol esse do aí. brasileiro é do Cruzeiro. O Flamengo Ah, teve então toda a Palmeiras, falta de isso aqui sorte. Elenco. O Flamengo Tô teve falando toda a de time falta de de sorte conjunto, nesse de jogo aí, amoria foi- de campo, não. Aliás, só Entendeu? um minutinho com vocês. Eu quero falar para alguns companheiros de imprensa, falei ontem, vou falar hoje de novo, porque já ouvi demais durante todo o dia de hoje. Ô, gente, duelo significa embate entre guerra. duas pessoas. Embate entre duas pessoas, normalmente usando espadas ou pistolas, que era do antigamente,
ou pistolas, e normalmente é ocasionado por questões de honra. Então, Cruzeiro e Flamengo não é duelo, não, viu, meu amigo? Vamos lá. E deixa eu só acabar, Afonso. E aí agora eu vou emitir a minha opinião mais uma vez. Se o Flamengo, hoje, jogando do jeito que está, for para cima do Cruzeiro, toma um saco de gols. Por isso que eu não acredito que o Flamengo vai fazer isso. Porque senão corre o risco do Barbieri sair do Mineirão demitido. Mas o Flamengo pode dar uma cercada Não, também. eu posso falar o contrário do Felipe. Ele pode dar uma... O Flamengo, na minha opinião, a necessidade, claro, é óbvio, deve fazer Claro. gol, né? Tem que ir pra cima do Cruzeiro. não tem outra forma. Mas ele não vai tomar um caminhão de gol, porque o time do Mano Menezes não faz caminhão de gol, gente. Mas, ô chefe, Me prova isso. deixa eu passar Me por mostra Qual isso time na que tem prática. barco Deixa eu no ataque passar. vai fazer igual Entendeu? aonde? deixa eu Não faz passar, caminhão de gol. deixa eu Time passar tem pro barcos Idamar no aqui ataque, e vai fazer pro aonde? Marcelo. Deixa eu Fazer passar. igual aonde? O Idamar Canadinho tá muito Ô, bem. ô, Flávio. só um minutinho, só um minutinho. Chefe, você tá- Antes eu quero que a Júnia, por favor, coloque para nós aquele banco que é 100%, mas é 100% digital e agora esse banco está diminuindo as taxas, os juros para você no que você paga. Vamos lá, primeiro que ele não tem taxa. Agora esses juros exorbitantes que estão por aí, esse banco 100% digital está acabando com eles. Vamos lá. Voar é possível. Encontrar as respostas é possível. Estar presente é possível. Um banco diferente é possível. Banco Inter. Impossível é não evoluir. Muito bem, esse é o Banco Inter, 100% digital. Taxa zero. O que eu encontro de gente na rua, me para no sinal e fala assim, Afonso, ó, já abri minha conta no Banco Inter, Que beleza, não pago um centavo de taxa lá, é isso. Esse é o Banco Inter 100% digital. Eu quero falar para você também de Silvos Advocacia. Agora também advocacia empresarial. O doutor Adriano tem uma equipe fantástica para te atender. Silvos Advocacia, telefone está na tela, 3212-2832. E direito de trânsito, aí já é outra área. São os doutores Robson e Sérgio. Você está pontuando para baixo na carteira? É ruim. Você está pagando multa que acha que é indevida? Converse com o doutor Sérgio, converse com o doutor Robson. 3222-6755, 3222-6755, direito de trânsito, ok? Direito de trânsito, guarde esse nome aí. Fábrica de móveis assépticos, móveis hospitalares, para vender ou alugar. 3373-1133 é o telefone. Fábrica de móveis assépticos e Fauler. Um abraço, meus amigos Antônio e Leandro, pai e filho. O Antônio é sogro do Euler, filho do vento, e o Leandro é cunhado do Euler, o filho do vento, que mora na Espanha com a família inteira, o nosso Euler, filho dos ventos. Fábrica de móveis assépticos. Ô, chefe, e o Mr. Kleb? Vai bem, Afonso. Vai bem, obrigado. Deus. Cada dia melhorando mais, né? Deixa eu respirar aqui, porque tenso. Essa mesa aqui às vezes deixa a gente tensa. Mas é. Você é o Mr. inteligente, Kleb. eu tava brincando com você, Mr. né? Kleb está Eu fico te provocando. cada dia crescendo mais, chegando aí com ofertas aí. O pessoal pode buscar as ofertas no site. Só de ter o Mr. Kleb e falar do Mr. Kleb já mostra a sua inteligência. Obrigado. E aí a gente está de portas abertas, né? Para receber toda a galera aí, se Deus quiser. E tem uma Muita coisa, promoção. chefe, que eu vou completar. Tem aquela resenha tradicional que eu tenho certeza É que tem. verdade. Ah, Todo mundo que gosta de Eu vi no futebol. grupo lá que o Mário Brito vai lá, quinta, e vai levar mais 2 casais. A mesa redonda lá está toda Mário reservada. Brito, eu lá. fiz um pedido todo especial pro chefe. 10% a mais na sua conta. Tratamento VIP, 10% a mais, porque você vai ser uma pedrinha no sapato dele. Pedrinha assim, vai ficar. Chefe, traz isso, chefe, traz aquilo. Mário Chefe, Brito tem aquilo bom precisa- gosto. Hã? Mário Brito tem Tem bom bom gosto. gosto, tem bom Em gosto. todos os sentidos. Parabéns. Ele não, a Valéria. Ele não tem bom gosto. A Valéria tem bom gosto. A Valéria, tem certeza que isso aí foi a Valéria que falou. Ó, vamos lá, no Mr. Kleb. Foi a Valéria. Mário Brito não, foi a Valéria. Você pode tratar bem a Valéria. Tá certo. Mário Brito não, a Valéria. Ambos serão bem tratados, porque ambos têm bom gosto. Na Marquês de Valença 99, o Mr. Kleb. E eu quero falar para você também de bateria. Não faz igual o Marcelo, não. A bateria do carro do Marcelo acaba, ele empurra. Empurra, bota na descida e pega no tranco. Aqui. Isso aí era antigamente. né? Não, antigamente não, cara. E carro hoje, se você pegar no tranco, você arrebenta ele todo. ué. Você arrebenta ele todo. Meu filho, bateu na ignição, deu aquele nhenhenhé, não pegou, parou. Não insista. Ligue 3429.000. 3429.000. O Wallace pega uma equipe de Pedrinho Baterias, manda um motoqueiro. Na hora, o motoqueiro com a bateria zerada, novinha, a melhor que tem no Brasil,
Garantia de 1 ano e a maquininha do cartão para você pagar do jeito que você quiser. Pedrinho Baterias, repetindo o telefone, 3429.000, 3429.000. E a Jaque Pneus? Marcelo foi lá. Trocou o pneu do carro lá. O Idamar também. O seu pai já foi, filho? O nosso Renato está viajando e já marcou com o meu pai semana que vem. Tá lá. Renato está viajando? Tá. Então, o Renato é o dono da Jaque Pneus, que fica na Pedro II, 5.038, pertinho do anel rodoviário. Depois vê se o Renato manda um de graça pra mim, porque eu tô precisando também. De Você condição de pagar, né? Por quê? Ué, porque eu quero ganhar os 4 pneus, né? Nós estamos pagando, nós pagamos. Mas eu sou o Matusalém, né? Lá. Vou Você, conversar com o Renato. você que faz a paga, propaganda? Ué? Você que faz a Ah, propaganda. pô, mas eu tô junto com o senhor. Ali pertinho do anel, viu? 5.038 na Pedro II, Jaque Pneus. E também bateu o carro, amassou o carro, arranhou. Quer dar aquele brilho nele, aquela cristalizada nele? Para você, Idamar, para você, Marcelo, chefe. No Centro Automotivo Novo de Novo, na Chico Sá, com platina, tem o Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Vamos lá, quem é que eu parei? Quem é que eu interrompi? Pode em mim mesmo, pô. Deixa eu continuar aqui. Tem uma coisa muito interessante do futebol, programa. porque eu vejo todo mundo comentando, mas é porque são 2 campeões, são 2 times campeões. Não. Mas são Eu ouvi uma colocação do Eduardo Panzi, muito boa, inteligente, por sinal. A instituição, Meu garoto. a instituição Flamengo foi campeã nos anos 80. Ponto. Joga essa Esse bola. time do Flamengo Quem? não é campeão de nada. Entendeu? Claro que é um jogo muito difícil. É Engraçado, jogo pra eu escutei essa mesma cardíaco. coisa contra o Santos. Jogo semana pra atrasada. cardíaco, eu vou falar pra Escutei a você. mesma coisa. Esse placar 2-0, uma grande vantagem pro Cruzeiro, mas não ter pra eu não acho, cardíaco. Você entrar com esse Não adianta placar, pensar. você entrar com esse Eu placar, pedi vai para Não pro falar no adianta- fim do programa. Não já. adianta pensar Pedi que vai pra chegar, falar. que vai ser fácil, que não vai ser fácil. Pula. Jogo pra cardíaco. Pula. Eu acho que o Cruzeiro tá jogando Afonso, isso mal. São Pula, 2 pula. times que a Tudo pode instituição acontecer. foi campeã. E Pula. não o time atual. O Cruzeiro Afonso, caiu Fala, de produção. e pode você acontecer falou que qualquer coisa. queria mudar um pouco de assunto. Deixa eu falar um negócio que eu tô Fala, Felipe. Fala, filho. segurando para falar. Aí eu vou mudar para o outro lado da lagoa. Vamos lá. Pelo amor de Deus, torcida, diretoria do Atlético, jogadores do Atlético. Eu não quero nada, porque eu acho que esse ano o Atlético está jogado no lixo. Mas pelo menos respeita essa camisa. Esse time é muito grande. Essa instituição, como o chefe falou, é muito grande para estar jogador brincando de fazer futebol no Atlético. Vamos ter no mínimo respeito, porque o que aconteceu contra o Vitória foi um absurdo. Perder do Vitória não é nenhum absurdo, perder do Vitória até é normal lá no Barradão. Normal. Doze Mas primeiro, anos que não ganha. o Vitória é horroroso e a forma que o Atlético está entregando as partidas é nítida. Ou o Atlético volta, ou os jogadores do Atlético voltam a respeitar essa instituição, porque eu, como todo mundo sabe, eu nunca neguei, como atleticano e muito atleticano, hoje eu tenho vergonha de chegar numa emissora de televisão e pedir para o torcedor ir a Mas campo. só uma pergunta, Felipe. Isso é normal? Você acha que isso acontece sempre? Porque é preciso que o torcedor entenda uma coisa. Eu não estou defendendo o Atlético, todo mundo me conhece. E lá no Atlético eles dizem que talvez eu seja o maior crítico que o Atlético tem na imprensa. Ou seja, o maior ou um dos maiores que o Atlético tem. Mas eu te pergunto, você está falando que o Atlético está entregando, o Atlético precisa respeitar, mas e a colocação do Atlético? Afonso, eu acho o seguinte, é sexto... É trabalho? Mas para mim, essa colocação hoje tem que tomar cuidado, porque ela está virando mentirosa. Mas ela é fato? Ela é fato. Ela é real? Ela é real. O que foi? Foi trabalho? Do largue. Engraçado, Ele é o tem comandante. algumas Grande coisa. incoerências. Eu acho que você está certo. O largue, que todo mundo está culpando Tá pela matando. derrota com a Vitória, pelo Vitória, ele não tem jogador culpa. também tem Ele não tem culpa, culpa. não. O largue, eu sempre critiquei aqui quando ele mexe no time. Ele já melhorou 80% nisso aí também. E eu digo aqui, vocês são testemunhas, que o largue é o melhor treinador emergente que apareceu no Brasil nos últimos 10 anos. Inclusive aquela substituição. Nos últimos 10 anos. Não tem Carilli, não tem Roger, não tem ninguém. Ele, lá, Afonso, ele tem muito que aprender. Deixa eu passar para você de novo. Ele tem tanto mérito, porque se fosse outro treinador passar pelo que ele passou, pegar um time... Primeiro que o treinador não pega a terra arrasada de Oswaldo Oliveira.
Eu duvido que um treinador de porte... Mas o Largue não tinha opção, ele era interino. Enfim. E outra coisa, o que fizeram com ele no meio do campeonato, ele ainda deu um cara para esse time. De um jeito ou de outro. Mas aí o Felipe é coerente no comentário. Com essa condição, ele deu cara pro time. E aí, no meio do campeonato, pós-Copa, arrebentaram. Se esse time está com um treinador pior, esse time estava brigando para não sair. Então é incoerência esse comentário do Felipe é o seguinte. Eu não concordo com ele que falta vergonha na cara, não. A partir do momento que você acabou de falar aí que o time mudou todo, será que os próprios jogadores também não estão sentindo dificuldade de adaptação de elenco? O time está oscilando muito. O time oscila, o time mudou. Mas eu estou batendo na diretoria. O time mudou. Porque nenhuma você falou diretoria falta faz de respeito não. à camisa. Quem está jogando é o jogador. Eu até acho, Marcelo. Quem joga dentro do campo é jogador, não é diretoria. Eu até acho que eu entendo. O jogador não tem culpa que o diretor de futebol desmanchou o time. Agora, pera. Marcelo, eu já dei minha mão à palmatória. Eu acho que não sei se foi no programa, não foi no nosso. Eu já dei minha mão à palmatória. O Alexandre Galo foi bombardeado. Foi massacrado pela imprensa, eu inclusive, pela imprensa. Agora a gente tem que dar mão à palmatória, porque as contratações do Alexandre Galo, uma ou outra, acabou não dando certo, uma ou outra. A grande maioria deu. E ele fez uma limpa no time do Atlético. Então vamos reconhecer. Está fazendo aí. Está fazendo. Vamos reconhecer o trabalho do Alexandre Galo. A crítica do Felipe tem que ser levada em conta, mas o que o Marcelo falou também tem. Também tem, o que o Marcelo falou tem, porque tem muita luta. Eu não acredito em jogador entregar jogo. Eu não acredito. Deixa eu só consertar, então. A palavra talvez não seja entregar. A camisa, não. Eu fui muito... Ou não se entregar. Isso. Talvez eu vou consertar por essa Esse jogo palavra. contra o Vitória, o Felipe esqueceu no detalhe. Calma, Marcelo. O Léo Silva não estava jogando. Todo jogo sem o Léo Silva... Deixa eu só tentar, porque a gente é passivo de erro. Então eu tenho que tentar consertar o erro que eu cometi agora. É aquilo que o Afonso falou. Eu acho que os jogadores do Atlético estão se entregando um pouco. É isso aí. Eu acho que falta... Determinados jogadores. Determinado... Olha, Afonso... Eu faço crítica hoje, sabe a qual? Eu faço a Fábio Santos. Natan. O Natan chegou agora. O Natan está até mostrando além do que eu esperava. Além do que eu esperava. Afonso, agora com relação ao retorno do Fábio Santos, depois do problema antes ele já estava mal. Eu ia até falar. Eu acho que esse problema dele do tornozelo, a gente tem que... Eu vou ser um pouco de advogado do diabo, assim, demora um pouquinho adquirir de novo aquela confiança, voltar a jogar bola. Dá um pouquinho de tempo para poder ele estimular. Então, só uma pergunta. Quem que joga junto com o Fábio Santos do lado esquerdo agora, atualmente? Quem está jogando junto com ele? Os 4 últimos jogos. Com ele? Do lado esquerdo lá. Quem que é? Joga. O Casares entra, o Xará joga. Sabe, é o Natan. O Xará joga. O Natan é centralizado. Ele tem que ter secretário? Eu sempre fui assim, velho. Secretário de lateral? Beleza. Toda vida, beleza. Agora discutimos isso aqui várias vezes. O Xará é que tem que ter o Fábio Santos empurrando, jogando. O Luan, quando tá lá, o Xará, o Natan, o Casares, todos vão lá. Todos vão lá. Só para me terminar, só para eu terminar, eu temo muito o que vai ser do Atlético daqui a 3, 4 rodadas. Essa colocação tem muito. Isso que o Felipe está falando, eu acho que tem que ser observado com relação a um detalhe que a gente... Que lá atrás, num jogo lá atrás que a gente falou que o Atlético era favorito, o Marcelo até falou, tem obrigação de ganhar, e não era o Vasco, não. Tem obrigação de ganhar. Foi antes. Aí eu até na época eu falei assim, o Atlético quando tem essa história de obrigação de ganhar, ele sempre dá zebra. Com o Vasco foi assim, com o Vitória está sendo assim. Agora, quando ele pega um time que ele não só... Foi isso. O jogo do Vasco não foi tão ruim assim. Mas deu um revés, não era o que se esperava. Deu falta de sorte nesse jogo. Agora, o que acontece é o seguinte, encaixou essa palavra obrigação para o Atlético, ele sempre balança. Não, obrigação não tem jeito. Não é para o Atlético, não. Obrigação é de clube nenhum. Não, mas eu acho que, por exemplo... O clube tem que jogar futebol. Entrar e jogar. Ele não tem obrigação de vencer. Bom rendimento contra o Vasco. Ele tem que jogar. A vitória, a derrota, o empate vem na consequência do jogo. Afonso, quer saber de uma coisa? Eu já vou, peraí, Felipe, só para mim, Ricardo Oliveira está jogando um absurdo. Isso é um absurdo mesmo. Eu acho que essa declaração que o Felipe deu aqui agora, que para mim eu entendo mais como um desabafo,
além de cronista esportivo, né? Foi. Eu também como torcedor, eu entendo que foi uma maneira de desabafar, mas não é o que eu vejo, e eu discuto isso muito dentro do nosso grupo, vocês sabem disso, da terra arrasada no Atlético. O Atlético vem fazendo, o Thiago vem fazendo um excelente trabalho. Mas não tem nada. Ele não consegue repetir o time, não é porque ele quer mudar as peças, não. Agora, por exemplo, eu pego o Ceará para os dois próximos jogos. Ele colocou o Natan porque quis. Não, algumas coisas por opção. Eu sei. O Natan é muito bom jogador. É ótimo. É muito bom. Ele vai engolir. Ele vai engolir. O que eu estou dizendo aqui, Marcelo, o que eu estou dizendo aqui é que ele vem montando, fazendo um trabalho. Não tem sequência. E aqui, quando eu vi muita gente criticando ele, inclusive aqui o senhor Afonso falou a respeito do treinamento, que dá folga para ele, o senhor. Criticando quem? Por Thiago ter dado folga 2 dias. Thiago, 2 dias, foi um dia. Não estou querendo falar da folga. O Eduardo justificou que era um dia só. O Eduardo deu uma aula aqui na mesa para resolver. Deu uma aula para todos vocês. Ele teve informação. Não. Ele teve informação. Deu uma aula para vocês. Ele teve informação de um repórter. Eu tive de outro. Tá, agora eu posso concluir pra você. Aula não. Aqui ninguém dá aula. Eu fico falando um monte de abobrinha. Você é muito modesto. Eu estou de lá e estou vendo o programa. Você é muito modesto para aula, sabe por quê? O primeiro programa que eu vejo é BH Esporte, depois eu vejo... Você é muito modesto para aula porque dá informação não é dar aula. Informação de que teve um treino na praia, na segunda-feira de manhã, que foi um regenerativo, quase não saiu. Regenerativo na praia, foi treino na segunda-feira, por isso não contou segunda-feira. Pronto, informação de um repórter. A informação de outro repórter. Não teve treino na segunda-feira, não teve na terça. Pronto, 2 dias. Então não tem aula nenhuma, teve informação. Ele deu com a aula mesmo, aqui que você não quer assumir, porque você não gosta de saber. O filho do senhor deu uma aula pro senhor. Segunda-feira teve treino, inclusive, o que eu estou dizendo, não é bobagem não. Não é bobagem não. Eu fico vendo o programa e vejo às vezes um monte de asneira que o senhor fala e o Eduardo conserva. Meu Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui, o Thiago vem fazendo um trabalho no Atlético e quando criticaram ele, porque ele foi falar a respeito dos treinamentos, gente, o Atlético fez um jogo contra o Vitória. Não fez gol. Que horroroso da onde, Felipe? O Atlético não fez gol, mas perdeu um caminhão de gol. Isso é treinamento. Para. Entendeu? Pera. Perdeu gol pela esquerda, pela direita, por favor. Bora colocar só dentro da área. Chefe. Deixa eu concluir. Não deixa não. Então você quer tomar conta do programa? O Atlético foi... Não, horroroso. Você que está falando, cara. Não, eu esperei vocês falarem. Não. E agora eu estou falando. O jogo do Atlético contra o Vitória foi horroroso. Não foi não. Só o chefe que não enxerga nada. Ele não enxerga nada. Então manda todo mundo embora. Ele não vê futebol, ele não enxerga. Ele estava até perdeu um caminhão de gol. Perdeu. Aí perder não quer dizer que foi melhor. É o que jogou bem, não. A chance mais faz 1, 2 gols ali, acabou. Ninguém falava isso. Ninguém falava. Se o Ricardo Oliveira faz o primeiro gol, mudava isso. Não é só o Ricardo Oliveira, não. Se você fosse mulher, tinha 3 homens na mesa e uma mulher. O Elias perdeu um gol ali, a bola passou um segundo de situação de milésimo do pé dele. Vamos falar uma coisa séria. Não. Você está analisando. Se o outro fizesse gol, me ajuda. Me fazem falar isso, é o desabafo do Felipe, que acha que nada está valendo no Atlético. Pegando esse desabafo do Felipe, já que você está falando, igual eu sei que muitos torcedores. Ô Felipe, parabéns para você. Ficaram no domingo, choramingando, e segunda-feira também, curtindo no mau sentido, né? Essa derrota. O próprio gol do Vitória, se você for analisar, foi um gol, uma jogada muito semelhante, foi uma falha do Xará, que lembrou o primeiro jogo do campeonato Atlético e Vasco. Foi uma falha do Xará. O Roger Guedes perdeu a bola lá na frente. Só que a diferença, o Xará voltou e o Roger Guedes não voltou. Ele voltou e não conseguiu. Mas agora, o que o Vitória fez? Mas agora o detalhe é o seguinte, então peraí, o que eu quero colocar é isso. Eu vi muita gente falando, eu vi muita gente falando assim, o Xará perdeu a bola, podia ter voltado, pegado, dado carinho, cadê a cobertura? Mas aí é o detalhe. Quem foi o jogador do Atlético que fez o Cerca Leôncio? No meio de campo e dentro da área. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no início do programa. O Lucas Cândido ele tem que voltar a ligar no jogo. Não é dar aquela entrada de primeira e ser expulso e nem cercar o Leôncio, não. Isso é beabá no futebol. Pois é. Não é o que você está falando. Não, mas fica cercando. Não. Gabriel, deixa eu falar o que é o beabá. Pode esperar muita coisa. Isso é beabá. Eu fiz cobertura de clube 40 anos, 30 anos, 40 anos. Cobertura, vendo treino. Não é abobrinha não, igual o chefe fala aqui. Eu estou falando, não é abobrinha não. A abobrinha fala você, já viu ou não? Olha aqui, a abobrinha fala você. Você faz e fala. Está pelando agora. Está perdendo a razão. Aqui, você faz e fala, abobrinha. O senhor está perdendo a razão. Então é o seguinte, o jogador que perde uma bola
como o Xará perdeu, ele tem a obrigação de recuperar essa posse de bola. Ele tem a obrigação de ir atrás, igual ele foi, só que ele perdeu fisicamente. Ele não conseguiu. O combate, a cobertura tem que existir. Mas ele perdeu porque ele tentou um drible desnecessário. Ele tentou uma jogada que já estava vencida com ele, ou era tocar para o lado, ou ele chutar. Ele tinha a obrigação, isso é treino. Isso é treino. Ele cumpriu. Não, ele cumpriu o que o técnico mandou. Ele cumpriu o que o técnico mandou. Ele foi atrás, mas ele não teve condição física. Agora eu posso falar? Física. Agora eu posso falar? O jogo inteiro, olha o que aconteceu ontem. Você quer resumir o Afonso? Tinha que ter Lucas Cândido, Gabriel, não ganha de ninguém. Olha o que aconteceu. O Lucas Cândido tinha que ter dado olha o que aconteceu ontem. Lucas Cândido tem que fazer igual Iago, mandar lá pra olha o que aconteceu. Olha aqui, olha o que aconteceu ontem no jogo do Grêmio. Se não sai aquele gol do Alisson, se não sai aquele gol do Alisson, estariam falando do Grêmio, melhor time do Brasil? Esse aqui ia ser o primeiro a falar. Não, o Grêmio ontem massacrou aquele time. Mas não conseguiu colocar a bola no gol. Mas tem não conseguiu. Jeito, isso aconteceu. Mas o Grêmio jogou bem? E Vasco. O Grêmio jogou bem? Isso aconteceu. O Grêmio jogou bem? E com vitória. Você disse que o Atlético perdeu. Peraí. Você disse que o Atlético foi bem. Você falou aqui com todas as letras que o Atlético jogou bem. Eu também acho. Você falou com todas as letras. O Grêmio jogou bem? Pelo menos ele não deixou o Grêmio ontem jogou bem? O Estudiante não passou. O Grêmio jogou bem ontem? Tinha que dar 20 chutes no jogo. O Grêmio jogou bem ontem? Poderia jogar melhor, porque seria o melhor elenco do Brasil. Eu vou ajudar o chefe aqui. O time que deu 20 chutes no gol contra 2, acho que não tem. Aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Eu vou falar para você, telespectador, que talvez você que não tenha visto. Só um minutinho, por favor. Conversa paralela. Vocês vão tomar banho na sorte. Ó, só você que por acaso não viu o jogo, se você não viu, ou você que viu, time de futebol considerado melhor do Brasil, não pode terminar um jogo com André Bebezão, Jael, Léo Moura e Alisson. Tem que terminar como é que esse é o melhor elenco do Brasil? Bom é Ricardo Oliveira, Marcos, isso aí que é bom. Aí eu vou ter vergonha de falar. O André Bebezão, ele foi expulso de Minas. Mas já passou, foi outra época. Ele foi expulso de São Paulo. Foi outra época. De São Paulo. Ele foi expulso do Recife. Ele foi expulso do Rio de Janeiro. O Grêmio é um time de refúgio que o Renato, com a habilidade e competência dele, e habilidade dele, ele recupera para aquele momento dele jogadores que estão no bagaço. Literalmente bagaço. Você pega um Douglas, o Douglas não joga no Guarani de Divinópolis. Não joga no Guarani de Divinópolis. Se o Léo Moura amanhã sair do Grêmio, onde é que ele vai jogar? Atlético. Léo Moura no Flamengo. Léo Moura vai pro Flamengo. Aqui. O Flamengo joga mais não. Já declarou que quer encerrar a carreira. Vai encerrar jogando no aspirante. Afonso, deixa eu só terminar. Eu acho que o Atlético... Terminar, você não terminou ainda não? Terminou toda hora. Eu sei que não deixou ele terminar, vamos lá. Eu acho que o Atlético foi tão horroroso contra o Vitória. Isso, horroroso. Que depois... Então tá bom, então. Calma. Não, continua. Que depois do jogo, eu escutei uma rádio local que nunca viu... falando que nunca viu um time jogar tão mal contra o Vitória, contra esse Vitória, igual foi do... E esse Vitória? O Vitória não jogou, quem jogou com o Atlético. Sabe qual é o problema que eu dou chute ao gol. O Atlético tinha visto um jogo do Vasco, ele foi muito melhor nesse jogo. Rendeu muito mais. Como ele não rendeu igual rendeu contra o Vasco, todo mundo tá falando que o time jogou mal. É isso aí. Aí chega lá, ganha do Corinthians. Isso é uma parte. Você acabou de descobrir. Você descobriu o ovo. Não, você acabou de falar que o time não jogou nada. Você acabou de falar que o time não jogou nada. Você, lógico que jogou. Vocês acabaram de descobrir quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. Eu acho que um dia. Quem nasce primeiro é o jogo. Um dia que o time não rende. Um dia ele rende bem, no outro dia ele rendeu a mesma coisa, só não rendeu igual. No outro dia ele não rende, quer dizer que ele não jogou mal. Você que tá falando aí. Mas ele jogou mal. Jogou. Se ele não rende... Gente... Se o Elias mete a bola pra dentro do gol, eu queria ver esse papo aqui agora. O time aqui jogou bem. O time não tem camisa. Tem nada, não respeita a camisa. Não tem camisa, o Bessa, você que tá falando. Quem falou? Você falou com o Felipe. Não, o Felipe falou isso. Falou que não respeita a camisa. Não respeita a camisa do Tem vergonha. Então o time faz uma partida, ou quer dizer, não vence uma partida. Porque não fez uma partida abaixo da crise, como vocês estão falando. Na minha opinião. Não, ainda tinha o Gabriel na zaga, ainda tinha o Gabriel e o Lucas Cândido ainda. Eu falei, o Thiago não tinha todo mundo para poder montar o time dele.
Se tivesse Léo Silva ali. Aqui, Adilson voltou. Adilson vai voltar, não. Emerson, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos. A Vitória não ganhava nunca o jogo. Adilson, Zé Wellison, Elias e Casares. Xará e Ricardo Oliveira. Vitória não ganhava o jogo. Vai mudar algum? Vai mudar muito. Então, Adilson, volta que é conversa. Mas o que o Felipe falou... O seu Adilson não pode ser uma lesão mesmo. Vamos desabar. O que o Felipe falou é a coisa mais normal do mundo. E o que o Felipe falou é o que o Brasil inteiro falou. É que Minas Gerais inteiro falou. Peraí, o que Minas Gerais inteiro falou. O Atlético não jogou bem contra o Vitória. Os jogadores reconheceram. Reconheceram abaixo. Reconheceram que o rendimento foi abaixo contra o Vasco. Marcelo, você está querendo ser técnico e você não é técnico de coisa nenhuma. Se tivesse ganhado 1 a 0, não tinha nada disso. Se tivesse ganhado, estava todo mundo batendo palma aqui uma hora dessa. Por favor. Vocês dois são mal educados. Aqui, ó. Presta atenção. Ó. Pô, eu respeito o Felipe. Ele falou que ele acha que o Atlético jogou mal. Pronto. Ele falou que eu não acho. Agora o outro. Aí o Mazzarelli fala assim. E quem falou que vocês não não tem. Porque o Mazzarelli está jogando para a torcida do Atlético e ele não é atleticano. Para com isso, não precisa disso. E o Marcelo está fazendo média barata. Só isso. Só isso. Está perdendo. Você pega a estatística do jogo lá, que achou melhor. Os números do Diabo Você pega a estatística do jogo. Você está jogando para a torcida. O time finaliza 10 vezes. Outro finalizador joga para a torcida. Para com isso. Joga para a torcida. Posse de bola maior, finalizou mais. Eu prefiro o livro do que a arma. Mas se o cara não teve competência para marcar o gol, quer dizer que o time foi pior, não. Você prefere nada, chefe? É por aí. Você prefere nada, chefe? Você prefere nada, chefe? Eu quero ver entrar lá e te botar na parede pra você ver. Só para lembrar uma outra coisa com relação ao Atlético, a tabela do Atlético agora vai ser um pouquinho disputada. Vai ser pesada. E vão pegar times mais de verdade. prateleira de cima. Então é a hora do Atlético passar o... Então, você jogar. Tá até bom ainda mal falar isso. Se for pelo raciocínio da mal, o time vai desandar. Tá na hora. E o Pedro Felipe vai jogar. Acabou, é rebaixamento. E uma coisa interessante é o seguinte: o Cruzeiro, passando pelo Flamengo, ele vai ter Boca no confronto dele, Boca, aliás, Palmeiras, Atlético e Boca. E o Atlético venceu o primeiro jogo, primeiro turno. Vai ser uma semana daquelas. Não, ainda tem um detalhe aqui, foi até bom ainda mais tocar nesse assunto. Nós vamos arrumar mais um argumento para a nossa defesa, foi até bom ainda mais tocar nesse assunto. Vai pegar agora o Corinthians, depois São Paulo até para o Cruzeiro. Cruzeiro e Flamengo. Pela projeção dos dois aí, do Afonso e do Felipe, vai fazer 3 pontos. Eu não fiz nenhuma projeção. O time jogou mal, acabou, tá tudo errado. Você acabou de falar aí, ó. Você acabou de falar que o time não jogou nada. Eu não fiz nenhuma projeção. Eu disse que o Atlético foi mal com a Vitória. Com Vitória. Você não sabe o que é projeção e o que é não ganhar o jogo e ser mal. Aqui, projeção. Como é que eu vou projetar Atlético e Vitória se você já jogar? Você acabou de falar que o time jogou mal. O time jogou muito mal contra o Vitória. Não quer dizer que ele vai jogar mal contra Corinthians. Não quer dizer que ele vai jogar mal contra o Cruzeiro. O Corinthians chega aqui não. Marcelo, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, vocês dois aí. Pelo amor de Deus, vocês dois afundaram 1 metro a mais lá pra baixo. Olha aqui, eu vou comprar pra você e pro chefe sorvete pra vocês meterem na testa lá embaixo. Vocês vão meter sorvete na testa lá embaixo, tá? Vai fazer calor hoje. Obrigado a todos. Obrigado, viu, chefe? Você não muda, né, chefe? Ô, chefe, não tem jeito não. O palco nasce todo. Só dá notícia do Atlético. Obrigado, Felipe. Marcelo, obrigado. Marcelo vai tomar banho na soda. E dar uma obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gil. Obrigado, Júnior, Wander. Telespectador amigo, a gente vai agora ver Cruzeiro e Flamengo, hein? Cruzeiro vai mandar o Flamengo para o espaço. Hoje nós vamos ver um jogo de futebol, porque ontem só deu pelada, hein? Ontem só deu pelada. Tchau, gente. Obrigado.